Jesus, Deus, nós te agradecemos por essa noite. Oh, Pai, que festa maravilhosa. Glória ao teu nome, Deus, porque o Senhor é a prova, o que nós estamos vivendo aqui é prova do seu amor por nós, da sua graça, Deus, que tem alcançado tantas pessoas. Obrigado, Jesus. Obrigado pela salvação derramada nesse lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel à sua palavra e nós temos certeza que o Senhor continuará sendo, porque o Senhor não se nega, o Senhor não nega a sua palavra. Aquilo que o Senhor prometeu, nós sabemos que o Senhor vai cumprir. Pai, obrigado por cada um, obrigado pela vida dessa igreja. Oh, Pai, abençoe a vida do pastor David, Deivinho, Anderson. Abençoe a vida da Simone, de todas essas pessoas, Pai. Nós queremos aqui te ouvir. Fale conosco essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, vocês estão tão bonitinhos em pé aí do lado. Queria dar um abraço em vocês todos, tá legal aí. Vou ficar de ladinho para vocês, mas não fica com raiva de mim, não. Pessoal, prazer estar aqui. Que honra ouvir tudo que você acabou de dizer. Glória a Deus por tudo. É só a bênção dele com a gente mesmo. Eu fiquei sabendo aqui quando eu cheguei que eu e o pastor Luiz viemos na cor de uma célula. Olha que legal. A gente, como se fosse de uma lá. O Luizão e eu viemos na mesma cidade. É da Júlia aí, da célula. Peguei no pé dessa menina o dia inteiro e ela da cor da célula dela. Gente, mas é um prazer estar aqui. Eu trago um abraço do pastor Wagner, avisei que ia vir aqui. Pastor Wagner, líder do DNA, mandou um abraço, deu parabéns pela multiplicação de vocês. Então, eu vou compartilhar algo simples, rápido, mas que eu creio que é de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Então, eu queria elogiar vocês e dar parabéns, porque vocês acabaram de acertar um alvo. Por isso tem um alvo aí na tela de vocês, eu creio, né? Eu estou vendo ele de lá de dentro aqui, mas sei que você também está vendo ele aí. Vocês acabaram de acertar o alvo. Para a gente acertar o alvo, normalmente, nós trabalhamos e pensamos em uma coisa. Nós trabalhamos e pensamos sobre uma meta. E quando eu estava aqui atrás, pensando e orando, né? Eu estava já em espírito de oração pela palavra. Eu estava ali, quietinho, na minha, sendo apresentado a um quadro lindo aqui atrás. Eu, pastor Luiz, estávamos sendo apresentados pelo pastor Anderson David Deivinho. Eu gosto de chamar ele assim, é legal, né? 3 em 1. E eu estava ali e aí eu passei pelo alvo de vocês. 50 células, 500 pessoas. E até você já viu você citando ele aqui de novo, mas isso mexeu comigo. Porque quando eu estava orando, e eu vou ser muito sincero, a gente planejou a viagem toda. E essa bênção de Deus nas nossas vidas, não avisou que eu ia pregar hoje não, falou ontem. E eu tinha um seminário de dia inteiro hoje, aí eu ia preparar que hora, né? Eu falei, homem de Deus, maluco esse. Ele é doido, gente. O pastor de vocês é maluco, vocês já sabiam disso, né? Ele é maluco, é doido. É sério, gente, vocês têm uma igreja hoje com 12 céus que começou com uma na casa dele. Vocês multiplicaram 1.200% em 2 anos. Que é isso que vocês estão fazendo, gente? É maluquice. Você é maluco. Maluco. Mas eu te amo por causa disso, que eu também sou doido. Mas a gente trabalha, então, para um Senhor, com metas, e vocês têm elas. E vocês, então, não, eu vou falar sim sobre a que vocês têm, mas eu estou dando primeiro parabéns por ter cumprido uma. Vocês estão hoje multiplicando as células de vocês. Mas eu creio, e hoje, agora, eu entendo por que Deus colocou essa palavra no meu coração, pelo simples fato de que eu creio que a palavra que eu quero dar hoje, que eu quero trazer hoje, que eu creio que vem de Deus, vem aqui hoje para impulsionar vocês a ir muito longe. É como se fosse uma flecha a ser lançada hoje com essa palavra. Talvez eu queira dar aqui um segredo para vocês irem muito além do que vocês estão sonhando. Você crê que isso pode acontecer essa noite? Você crê que o Espírito de Deus pode falar com você desse modo essa noite? Amém. Então eu queria falar então, já entrando na palavra, sobre como vocês serão impulsionados, com o quê? A primeira coisa que vocês têm, e eu quero honrar vocês de novo por causa disso, é que essa meta ela é distribuída ou dividida em alguns pontos importantes. Você sabia que toda meta tem que ser mensurável? Vocês estão indo para uma meta. Que meta é essa? 500 pessoas, 50 células. Tem um número, é uma medida. Toda meta é mensurável. Então, se você pensar numa meta que você faz, eu quero realizar um sonho. Que sonho? Ele tem que ser mensurado, ele tem que ser medido. Outra coisa que esse sonho precisa ter é que ele tem que ser específico. Vocês querem 500 o quê? Balões? Não. Vocês querem 500 pessoas. Vocês querem 50 o quê? Pirulitos? Não. 50 células. É algo específico.
Vocês querem isso com o tempo. Toda meta é temporal. Ou seja, em 2018, eu creio que nós vamos receber uma ligação ou uma notícia, ou nós vamos estar aqui. E nós vamos ter aqui 50, 60, 70 células. 500, 600. Quero ver como é que vocês vão colocar 500 pessoas aqui. Vai ser lindo, maravilhoso. Mas eu creio que Deus vai fazer isso. Sabe por quê? Porque toda meta é alcançável. Tem que ser algo possível. E eu creio que é possível. Porque Deus pode todas as coisas. E Ele quer usar vocês. Amém? Falando sobre isso, então, eu quero falar sobre um ponto específico de algo que eu creio que Deus quer usar vocês. Para isso, eu apresento, então, o que nós chamamos lá na Central de as 5 submetas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso de alguma maneira, mas eu vou falar sobre uma coisa específica delas hoje. Mas toda submeta, toda meta é dividida em submetas. E para uma célula se multiplicar, nós carregamos 5 coisas, 5 requisitos. A primeira delas é uma data de multiplicação. Hoje é a data de multiplicação de vocês. Qual é o papel de vocês? Defina uma nova para o próximo ano. Ou para esse ano ainda. Vai que você é doido igual eu. Tem outra que é aumentar a presença de Deus. Tem outra que é um novo líder. Tem outra que é firmar novos membros. E por último, levantar um novo anfitrião. A célula que tem essas 5 coisas, ela possui o que nós chamamos de 5 submetas, ou os 5 requisitos para a multiplicação. Mas eu creio, e se você olhar para a tela aí, você vai identificar rapidamente. Se você tivesse que escolher um mais importante, qual vocês acham que é o mais importante? O que é mais importante uma célula ter? O que vocês acham que é? Não é óbvio? Então, o segredo que nós vamos compartilhar tem a ver com isso. Hoje eu vim aqui para falar sobre uma coisa simples. Sobre o segredo da presença. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto que está aí. Ou não está aparecendo o texto? Então agora vai aparecer. Ufa. Ufa. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 1. Quem achar, fica de pé, que aí fica mais fácil, que eu vou saber quem está achando, quem não está achando. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 1. Quem achou, fica de pé para a gente ler junto. Amém? Vamos ler? Então vamos lá. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão.
Saul, então, ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinhas chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Pode se assentar? E a gente vai conversar muito rapidamente, muito tranquilo, sobre esse texto. Mas a gente está então diante de uma história que simplesmente Saul, Jonatas, eles atacaram os filisteus se revoltaram com esse ataque e programaram um novo ataque, uma revolta, um revide ao povo de Israel. E quando essa história acontece, Saul fica com medo, os seus soldados todos com medo, alguns fugiram para Gileade, alguns ficaram. Os que ficaram estavam com muito medo. Samuel, o profeta da época, que é o responsável pelos livros de 1 e 2 Samuel, então tinha um compromisso de chegar lá e ele não chegou. Só que o holocausto só poderia ser oferecido por ele, pelo profeta. E Saul, no seu desespero, então oferece algo a Deus, porém fora do templo. Não era ele que tinha que fazer aquilo. E ao desobedecer a Deus, Saul então perde o seu reinado de certa forma. Só que o texto diz que no início dele, que Saul tinha 30 anos quando começou a reinar, e ele reinou por 42 anos. Isso aqui ele tinha mais ou menos 4 anos de reinado. Saul então recebe uma palavra de Deus através de Samuel: você perdeu o reinado. Só que por que Saul então ficou tanto tempo rei? Como assim, João? A Bíblia não está falando que ele perdeu o reinado, mas ele reinou mais 38 anos. Por quê? O que manteve Saul no seu reinado? Primeiro eu queria só contextualizar vocês. O que tinha acontecido antes? Por que Saul era rei? Porque Israel não tinha rei, todas as nações em volta tinham. O rei de Israel era o próprio Senhor, era o próprio Deus. Mas as 12 tribos se juntam, como se fosse um colegiado, e decidem: queremos um rei. Por isso, porque o povo pedia, Deus escolhe um. Samuel, o próprio Samuel vai até Saul e o consagra, e derrama sobre a cabeça dele um óleo, e agora ele é rei de Israel. Então o que manteve Saul no reinado foi uma unção. Ele recebeu uma unção que veio de Deus, e baseado numa decisão das tribos, para ter um rei. E o que acontece depois? Eu queria te perguntar uma coisa, a Bíblia fala sobre isso, mas o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Como é que ele faz isso? Excelente, ó, que beleza. Mas olha só, se ele quer nos destruir, que é o ponto final desse texto, como que ele faz isso? Primeiro, ele tem que fazer o quê? Qual que é a ordem do texto? Ele primeiro nos rouba, depois ele nos, para que a gente fique destruído. Então, se ele não te roubar, ele não consegue te destruir. Entenda que esse texto é uma construção. Não veja ele como 3 coisas assim, soltas. Para ele te destruir, ele tem que te matar. E para ele te matar, primeiro ele tem que te roubar. Agora, como que o inimigo nos rouba? Vai além de pecado. Sabe como é que ele nos rouba? Em cada princípio que nós quebramos. Você é roubado em cada princípio que você quebra. Toda vez que você quebra uma coisa, quebra um princípio, você deu um espacinho para ele. Você deu um espacinho para o inimigo. E sabe o que acontece quando nós damos um espacinho para o inimigo? Se você abrir a sua Bíblia, não precisa, em Ezequiel 28. Ezequiel 28 narra a queda desse inimigo. Quando ele estava lá no céu, e ele narra isso detalhadamente. Fala sobre as características que ele tinha, o lugar que ele estava. Mas esse texto, no versículo 12, diz o seguinte. O 11 diz: esta palavra do Senhor veio a mim, que é Ezequiel que escreveu. E aí o versículo 12, que é o que está aí na tela, diz assim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor,
você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Quando a Bíblia descreve o inimigo, ele era assim antes, o modelo da perfeição. E quando ele cai, ele inverte esse jogo. Se ele era o modelo da perfeição, agora ele é outro modelo. Ele é então o modelo da perdição. E quando a gente continua lendo esse texto, ou quando você lê ele em outra versão, aqui está falando, ele é o modelo da perfeição. Em outras versões diz que ele é o aferidor da medida. Pensa aí comigo, o que é aferir uma medida? Alguém sabe? Tem um palpite do que seja? Aferir é aquela, por exemplo, tem gente que tem pressão alta, toda vez a pessoa tem que aferir a pressão. Deu para entender? Então ele, como aferidor da medida, ele controla a medida. Então aferir já é uma medida. Então ele é o aferidor da própria medida. Então essa é uma característica dele. Pessoal, quando a gente fala sobre esse inimigo, eu não estou valorizando ele não. Eu não estou falando, a minha pregação não é sobre ele. Eu estou falando sobre os princípios que nós quebramos, que dão espaço para ele nos roubar. Mas sabe o que isso me diz? Se ele é o dono da medida, sabe o que eu entendo que ele é? Eu entendo que se for para você cair, ele vai encher uma piscina com um copinho de café. Ele sabe até onde ele tem que ir para que você caia. E ele só vai conseguir ir nesse lugar quando você quebra princípios. Quando ele consegue te roubar. É assim que ele vai te matar, é assim que ele vai te destruir. Gente, é sério. O que eu acabei de dizer é muito sério. Se ele precisar encher uma piscina com um copinho de café, ele vai derramando até você cair. Por quê? Porque ele é o aferidor da medida. Só que esse texto nos remete a algumas coisas, e eu quero falar sobre elas. A primeira e mais importante delas é, o que Deus tirou de Saul? Nesse texto a gente viu que ele perdeu o reinado, mas ele não perdeu o reinado assim, prático. Ele reinou mais 38 anos. Então o que Deus tirou de Saul? Você tem algum palpite? Porque você já sabe que não foi o trono físico. Ele reinou mais 38 anos. O que ele tirou? Sabe o que Deus tirou de Saul? Deus tirou a sua presença. Saul nunca mais ouviu a Deus. Ele passa a sua vida inteira buscando e não consegue. Ele inclusive busca necromantes, gente que conversa com o morto. É isso que foi a realidade de Saul. Saul se perdeu completamente. Deus nunca mais falou com ele. Pensa aí, gente, como é que seria a sua vida se Deus nunca mais falasse com você? Você não ouvisse mais nada, você buscasse e não encontrasse nada. Foi isso que aconteceu com Saul. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica pensando assim, nossa, tem gente aí, não vou citar nome, nem denominação, nem nada, mas tem gente aí que a gente vê fazendo tantas coisas, assim, sendo usado para curar, sendo usado por uma coisa, só que cobrando dinheiro para fazer isso, só que usando do dom que Deus deu para fazer. Por que isso acontece? Por que a gente às vezes se assusta com pessoas que chegam na liderança, assim, de representação alta e tão quebradas por dentro? O que aconteceu com essa pessoa é justamente o que aconteceu com Saul. Ela foi roubada. Ela abriu brechas, ela quebrou princípios, e por isso ela foi roubada pelo inimigo. E eu estou falando isso tudo para construir uma ideia só. Eu quero construir a simples ideia, e que na prática nós não entendemos isso tanto, mas eu creio que nós vamos entender hoje, e que eu creio que é o segredo para vocês irem muito longe. Nós vamos entender essa noite que a presença é mais importante que a unção. A presença de Deus é mais importante do que a unção. E eu vou explicar isso. Às vezes você nem sabe o que é direito, unção e presença. Nós vamos entender isso bem. Só que o que aconteceu na história é que a unção estava sobre Saul. Ele recebeu uma unção para ser rei. Só que nessa história, quando ele quebra um princípio, a presença de Deus vai embora para outra pessoa. Foi isso que nós lemos. Deus escolheu um homem segundo o seu coração para te substituir. Nós estamos falando de Davi, todo mundo conhece a história. Mas a unção estava com Saul, a presença estava com Davi. Eu sei que Davi também foi ungido, mas uma unção não tirou a outra. O óleo que desceu sobre a cabeça de Saul desceu, tanto que ele reinou mais 38 anos de maneira física. O que eu quero dizer com isso tudo? Você já parou para pensar na vida dos dois? Me conta qual foi o erro de Saul de novo.
Ele não consagrou algo a Deus fora do templo? Não foi isso que o texto narrou? Ele fez um holocausto, ele prestou um culto a Deus fora do templo. Mas me fala da vida de Davi. Seus filhos, um tentou tomar seu trono. O outro abusou da sua própria irmã. Ele matou gente pra caramba. Homem, criança, mulher, tudo quanto é gente. Pegou a mulher do outro cara. Olha, compara as duas vidas. O que Saul fez de errado? Saul consagrou algo a Deus fora do templo e perdeu o seu reinado. Davi viveu uma vida muito pior, vocês não acham não? Não parece ser? E não perdeu. Qual é a diferença entre os dois? Que diferença tem entre esses dois homens? 1 Samuel 13, de 11 a 12, explica uma coisa e explica o porquê que eles são diferentes. Foi o texto que a gente leu, não sei se você está com ela aberta ainda, mas o texto diz simples assim: perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo, que você não tinha chegado no prazo estabelecido, que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Sabe o que esse texto está me dizendo? Quando Saul foi confrontado sobre o seu pecado, sabe o que ele falou? Deu desculpa. Ah, mas foi por causa disso. Foi por causa daquilo. Você não chegou, a culpa é sua, não é minha. E Deus odeia desculpa. É um princípio muito importante que eu acabei de dizer. Deus odeia desculpa. Saul perdeu seu reinado por causa da desculpa. Não foi porque ele consagrou algo fora do templo. Foi porque ele não se arrependeu. Foi porque ele deu desculpa, em vez de assumir a sua falha. Essa é a diferença entre os dois. Se você for para esse texto aí, eu não vou abrir não. Esse texto aí é quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, que é em 2 Samuel, por ter caído em adultério com Batseba, ter matado o Urias e ainda ter engravidado a mulher. E o texto fala abertamente assim, você tem a mulher que você quis, por que você pegou a mulher do seu irmão? Eu te dei o reino, é tudo seu, você vai escolher de alguém que já tem um compromisso. Só que Natã, Davi era um homem tão perigoso que Natã não falou rasgado, ele falou meio diferente assim, ele falou, ó, tinha um cara que tinha 100 ovelhas e outro tinha uma só. Esse cara de 100 deixou a sua 100, catou a do outro que tinha uma só e matou ela para comer. E aí Davi falou, quem fez isso? Eu vou matar esse cara. Aí Natã falou, foi você. Sabe qual é a resposta de Davi? É isso, ele falou só isso. Pequei contra o Senhor. Quando ele é confrontado do seu pecado, ele fala, pequei contra o Senhor. Ele reconhece o seu pecado na hora. Essa é a diferença entre os dois. Saul deu uma desculpa. Davi se arrependia, mesmo cometendo pecados talvez atrocidades muito maiores. Não um pecado maior, mas vários e vários pecados. Enquanto Saul tinha uma coisa, ele não assumia a sua culpa. Ele não assumia seu pecado. O que é que esse texto me leva a te perguntar? Você se arrepende ou dá desculpa? Eu estou indo direto, eu estou indo rápido, estou meio correndo, mas não é corrida não, é só porque eu quero ir direto mesmo ao ponto. Como você lida com a sua vida com Deus? Quando você peca, você justifica, mas a carne é fraca. Mas eu não consigo. Ou você fala, pequei contra o Senhor. Como você reage? Como você lida com as suas falhas? Porque a cada princípio que você quebra, você dá espaço para o inimigo te roubar. Mas se você se arrepende, você fecha o espaço. Mas se você dá desculpa, ele continua te roubando. Onde nós vamos chegar com isso tudo? A unção não é retirada. Romanos 11, 29 é muito claro sobre isso. Ele diz que... Alguém se importa de abrir? Romanos 11, 29. Pode ser uma pessoa só e lê em voz alta para todo mundo ouvir. É um texto só, um versículo só. Romanos 11, 29. Alguém levanta assim e grita. Vai lá. Os dons são irrevogáveis. Por que uma pessoa continua curando e cobrando? Porque Deus deu um dom de cura para essa pessoa e ele não vai perder ele nunca mais, porque os dons são irrevogáveis. O que Deus nos dá é irrevogável. Se você tem o dom para fazer alguma coisa, entenda, você vai ter o resto da vida. Deus não tira aquilo que Ele te deu. Ele não vai tirar esse dom, porque é irrevogável, a palavra não se nega. Saul tinha uma unção e ele continua tendo o resto da vida, ele continua sendo rei até morrer.
ele só não tinha mais a presença. Então, às vezes a unção está lá, mas e a presença? Será que está também? A unção não sai quando você quebra princípios. O que sai é a presença. E quando a gente pensa sobre isso, a vida não vem com a unção. Você não tem vida sem a presença. Você não tem vida com Deus, você não tem uma vida que é frutífera se você não tem a presença. E quando a gente pensa nisso, o que significa ter unção? Unção é o que me capacita a fazer. Só que é a presença que me dá a vida. Unção é a capacitação. Deus te capacitou para curar, ou Deus te capacitou para interceder, Deus te capacitou para pregar, Deus te capacitou para liderar uma célula, Ele te capacitou. Ponto. Mas ter a unção não quer dizer que você tenha a presença. Davi era ungido rei e não tinha a presença de Deus mais. Onde eu quero chegar com isso tudo, gente? Eu vejo em nós uma geração que é capaz de fazer as coisas, porque tem unção, mas necessariamente não tem presença. Não é suficiente ter só unção. Saul sabia como ser rei, ele sabia como fazer, mas ele não tinha vida de Deus mais. Davi mesmo, com a sua vida toda errada, era cheio da presença de Deus. Só existem duas coisas para a gente fazer então. E aqui está o que eu entendo que vai impulsionar você a ir longe. Querido, eu vim aqui só para falar isso. Eu acelerei toda a minha introdução, toda a minha história, porque eu entendi que isso não vai ser importante hoje. Eu não estou aqui para exortar vocês, eu não estou aqui para corrigir vocês, eu estou aqui para motivar vocês a viver uma coisa. Eu estou aqui para motivar você a, nesse próximo ano, viver na presença de Deus. Porque se você estiver na presença de Deus, não tem nenhuma barreira para te segurar, para ir lugar nenhum. Se tiverem que ir para 1000 pessoas em 6 meses, vocês vão, porque vocês vão ter a presença. Eu não vim aqui para falar sobre unção. Eu falei isso tudo é uma introdução para duas coisas só. Você e eu precisamos da presença de Deus. Eu não estou dizendo que a unção não é importante. O que eu estou dizendo é que a presença é mais importante do que a unção. É importante demais ser capacitado. É importante demais ter a capacitação para fazer. Mas é mais importante ter a presença do próprio Deus. Não adiantou nada Saul ter a unção e não ter a presença. Enquanto Davi, com a vida toda estranha, tomando escolhas muito erradas, se arrependia sempre, tinha presença sempre. Existem duas coisas que nós precisamos fazer, é isso que eu vim convidar você a fazer. Você quer ter a presença de Deus nesse próximo ano do seu lar da igreja de vocês? Você quer a presença? Você tem certeza que é isso que você quer? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar a se apaixonar por essa presença. Êxodo 33, você não precisa abrir, vou descer aqui porque eu estou mais à vontade já. Êxodo 33 é a história de Moisés após receber os 10 mandamentos e após o povo, em Êxodo 32, adorar o bezerro de ouro. Moisés está lá em cima do monte com Deus, em Êxodo 32, recebendo as tábuas da lei, e depois disso, Deus fala com ele, desce lá. O povo se corrompeu, o povo estava adorando um bezerro de ouro. E Deus irado com o povo. E uma coisa que eu te garanto é, Deus não compartilha o seu lugar. Ele nunca fez isso na Bíblia. Em nenhuma vez ele fez isso. E ele não compartilhou no seu lugar, ele falou assim, Moisés, vá para a terra prometida, está prometida, é sua, vou mandar os anjos, só que eu não vou mais. É isso que começa o texto de Êxodo 33. Eu não vou com vocês. Sabe como é que Moisés responde? É a parte que está ali de 12 a 17, no texto, na referência ali. Moisés fala assim, Deus, se o Senhor realmente me chamou para isso, eu sei que o Senhor me chamou. Eu obedeci, eu fui fiel a você, eu estou te pedindo, se o Senhor não for, não nos faça ir. Sabe o que Moisés está dizendo? Se a sua presença não for, nós não vamos sair do lugar. É sobre isso que eu vim falar com vocês. Eu quero que vocês sigam a voz de Deus esse ano. E para isso vocês precisam da presença, vocês precisam reconhecer a voz dele. Saul não o reconhecia mais, ele não ouvia nada mais, porque ele tinha unção, mas não tinha presença. Então eu estou chamando vocês, vem para a presença. Venha para a presença, se apaixone por ela.
Se a presença de Deus não for, você não vai também. Porque você precisa dela para viver, ela é a sua base de vida. Você precisa se apaixonar pela presença. Sabe a outra coisa que tem que acontecer? Está aí nesse texto aí, de Ezequiel. Você precisa ter um coração de carne. Ezequiel 36, 26, 27 diz: eu darei a vocês um coração de carne para substituir um coração de pedra. Pessoal, vocês lembram qual era o título dessa palavra? Era o segredo da presença. O segredo da presença é ensinado, sabe por quem? Por Davi. Esse homem que tinha presença. Então eu queria de novo que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 51. Salmos número 51. Salmos de número 51. Cadê minha amiga querida do teclado? Volte. Vem viver outra vez ao meu lado. Fica aqui, por favor. Faça um barulhinho ali, legal. Salmo 51. Lê comigo aí. Antes de eu ler, só posso te falar o que é esse texto aqui? Sabe quando que Davi escreveu ele? Lembra da história de Batseba? Pois é, assim que ele se arrepende do pecado, esse é o salmo que ele escreve para Deus, depois dessa história que eu contei, dele ter pegado a mulher de Urias, mandado ele ser morto e ter engravidado ela. Essa mesma Batseba é quem vai gerar Salomão depois, mas nesse momento era só a mulher do cara que ele roubou, e que Natã o confronta sobre isso. E após ser confrontado, esse salmo é o salmo do arrependimento de Davi, é quando ele se arrepende diante de Deus. Salmo 51. Então acompanha aí comigo, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Versículo 17, Salmo 51, tem para mim o que eu chamo de o segredo da presença. Olha o que o versículo 17 diz. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Um coração quebrantado e contrito, Deus olha e fala assim: eu preciso ir, eu não desprezo. Você quer ter a presença de Deus? Só tem um jeito: quebrante seu coração. Coração quebrantado, ele não despreza, ele não consegue negar a sua palavra. Se você se quebra, não tem outra opção, ele vai se manifestar. Você quer a presença de Deus? Você precisa de um coração quebrantado. Você precisa de um coração quebrado diante de Deus, um coração entregue. Só tem um jeito de viver a presença de Deus. Você precisa ter um coração mole, um coração de carne, um coração que se endurece com as questões duras da vida, com o seu sofrimento. Não serve, porque um coração duro não resolve. Por isso que Ele tem que trocar o nosso coração por um de carne. Você quer viver na presença de Deus? Você quer? Você precisa de um coração quebrantado. Vocês querem fazer diferença nessa cidade, multiplicar as suas células? Você precisa ser cheio da presença de Deus.
Sabe por quê? Porque se você se encher da presença de Deus, lembra lá da submeta, aumentar a presença de Deus? Sabe como que se aumenta a presença de Deus numa célula? Você precisa ser cheio de Deus. Quando eu estou cheio de Deus, gente, não tem célula mais cheia de Deus que a minha. Estou brincando com vocês, mas a verdade é essa. Se você é cheio de Deus, o ambiente que você está se torna um ambiente cheio da presença de Deus. Você quer ser cheio da presença de Deus? Você tem que quebrantar o seu coração. Você quer uma célula cheia da presença de Deus? Você precisa estar cheio da presença de Deus. Você acha que o que atrai as pessoas para a célula? É o relacionamento? É. Você também. Mas tira a presença de Deus da sua célula, vê se elas vão ficar. Sabe o que mantém as pessoas na célula? A presença dEle. Sabe como Ele permanece na sua célula? Quando Ele permanece em você. Fica de pé no seu lugar. Eu estou dando aqui uma palavra que eu creio que vai impulsionar vocês para conquistar essa cidade. E eu estou falando sério que eu creio nisso, eu realmente creio. Para conquistar essa cidade, vocês precisam de uma coisa só, da presença de Deus. Se vocês estiverem cheios de Deus, vocês vão impactar muitas vidas. 500 é um número fácil para vocês, se vocês estiverem cheios da presença de Deus. A pergunta que eu tenho essa noite é: você vai ser dos que se arrepende ou dos que dá desculpa? Dos que dão desculpa. Eu não estou aqui te desafiando a se arrepender dos seus pecados. Eu não sei, talvez você tenha que fazer isso também. Mas eu não vim falar sobre isso. Eu vim falar sobre uma coisa. Nós precisamos da presença de Deus. Você precisa dela. Só tem um jeito de você ter ela: um coração quebrantado e contrito, do qual Ele não despreza. Sabe quem escreveu isso? O cara que tinha a presença. Davi nunca perdeu a presença, independente das suas escolhas erradas, independente dos seus pecados. E eu sei que você é igual a mim, igual a Davi. Abriu concessões, quebrou princípios, deixou o inimigo te roubar em algumas coisas. Para resolver isso, você precisa de arrependimento, sim. Não de dar desculpa. Você não caiu porque a carne é fraca. Você caiu porque você é corruptível. Sabe qual que é o seu papel então? Falar: Deus, pequei. Me lava. Me purifica. Essa é a oração de Davi. Davi orou assim, nós acabamos de ler. Então, o primeiro momento que eu quero que você faça é fechar os seus olhos e começar a pedir: Jesus, me lava. Deus, envia os teus anjos nesse lugar com várias botijas de sangue da cruz e derrama sobre nós. Deixa a gente entrar nesse novo ano celular, Deus, com as vestes brancas como a neve, purificados no seu sangue, Deus, lavados mais uma vez por você, lavados pelo sacrifício da cruz. Nós vamos aqui, Deus, por favor, eu te peço, ministrando sobre a igreja já, Deus, arranca a armadura fora, a última, coloca uma veste branca neles, Deus, e depois da veste branca começa a revestir com uma nova armadura. Dê a todos eles um novo capacete da salvação. Oh Deus, para fechar a sua mente dos pensamentos que o inimigo lança sobre ela. Deus, coloca em cada pessoa uma nova couraça da justiça, homens e mulheres justos, com caráter. Deus, coloque em todos um novo cinturão da verdade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nós nos vistamos de Jesus agora. Troca as sandálias, Deus, do Evangelho da Paz, para que eles possam anunciar as boas novas do Senhor. Dê a eles um novo escudo, Deus, para apagar todo o dardo inflamado do maligno. E uma nova espada, que é teu Espírito, é a tua palavra. Pai, nós estamos entrando num novo ano, num novo tempo de batalha. E a nossa oração é uma só: que nesse novo ano nós sejamos cheios da sua presença. Cheios da sua presença. Com o coração quebrantado o tempo todo. Sim, nós vamos pecar, todos os dias nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, 1 João 1, faz de Deus um mentiroso. Todos nós pecamos. A diferença está em você se arrepende ou você dá desculpa. Que você seja alguém que se arrepende, que você seja alguém quebrantado. Se você sair daqui com uma decisão feita e tomada de que você vai andar na presença de Deus, não tem limites para você esse ano. E quando eu falo sobre isso, eu falo sim sobre as células, mas eu falo sobre a sua vida. Se você andar na presença, não vai ter ninguém melhor na sua empresa, ninguém melhor na sua escola, nos seus estudos, na sua faculdade, não vai ter ninguém melhor. Não porque você está competindo, mas é porque você tem a presença do Criador dos céus e da terra.
Eu nem sei como é que funciona aqui, pastor. Estou à vontade já. Mas eu queria então te convidar para esse novo ano a entrar numa catapulta que vai te lançar para frente, que vai te lançar longe. E essa catapulta se chama o próprio Deus, é a presença dele. Então, se você quer, por causa do espaço, eu vou desafiar vocês dessa maneira. Se você quer se consagrar a Deus, se você quer falar, Deus, eu quero andar na sua presença. Eu sei que eu vou errar, Deus, mas eu quero ser um dos que se arrepende. Eu quero ser o que é quebrantado. Eu quero ser um que tem um coração de carne. Eu quero ser aquele que vai andar na sua presença. Eu quero te convidar a se ajoelhar, a começar esse novo ano celular rendido na presença do único que pode transformar a sua realidade. Se você não quer se ajoelhar, fique à vontade, pode ficar sentado, pode ficar em pé. Se você tem condição física de fazer isso, eu quero te convidar a se ajoelhar, a se consagrar, a se entregar e falar assim: Deus, esse ano eu vou ser cheio da sua presença, eu vou andar com o coração quebrantado, eu vou andar aberto para aquilo que o Senhor quiser fazer. Se você está entendendo isso, começa a falar com Deus: Deus, me perdoa, me lava, eu me arrependo, Deus, dos meus pecados, e eu quero viver nesse ano, Deus, na sua presença. Eu quero ser cheio da sua presença, eu quero andar com o Senhor, porque se eu for cheio da presença do Senhor, tudo ao meu redor vai mudar. Começa a falar com Deus: Deus, eu me entrego, Deus, eu me consagro. Fala com Ele: Deus, eu quero a sua presença. Eu quero usar, Deus, aquilo que o Senhor já me deu de unção, aquela capacitação que o Senhor me deu para fazer as coisas, para alcançar os outros, para fazer diferença. Eu quero viver na sua presença. Se consagra a Ele, se entrega, se coloca nas mãos dEle. Faça um compromisso de viver na presença, um compromisso de se quebrantar, um compromisso de ter um coração aberto para aquilo que Ele quer fazer. Se comprometa com Deus. Você não está fazendo um compromisso comigo, não é com o pastor Anderson, não é com a Simone, não é com a igreja, não é com a IBNC, não é com a IBC, não é com ninguém além de Deus, é com Ele. Seu compromisso é com Ele. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor está vendo aqui, Deus, centenas de pessoas ajoelhadas, Pai. Sabe qual que é o clamor delas, e eu me junto a elas? É que nós queremos, Deus, a sua presença. Nada mais satisfaz a nossa alma, Deus, do que a sua presença. Nós estamos aqui, Deus, ao estarmos ajoelhados, gritando para o Senhor: Deus, nos dá a sua presença. Deus, não nos deixe ir se o Senhor não for. Deus, não nos permita sair daqui se o Senhor não for. Deus, não nos permita, Deus, investir em outras pessoas se o Senhor não estiver. Mas Deus, nós com o coração aqui quebrantados diante do Senhor, pedimos: nos leve aonde o Senhor quer, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus eu oro. Leva a IBNC, Deus, para 500 pessoas. Leva ela para 50 células. Deus, nós não queremos fazer isso na força do nosso braço. Nós não queremos fazer isso porque o Senhor nos capacitou apenas por unção. Nós queremos fazer isso, Deus, porque a sua presença está conosco. Então por isso, Deus, dê a cada um coração de carne, um coração pronto a receber, um coração de quem se arrepende e não dá desculpa. Deus, quando nós falharmos de novo, e nós vamos fazer isso, eu sei porque nós somos assim, mas quando nós falharmos, Deus, que nós não demos desculpa, que nós possamos nos arrepender, correr para o Senhor e continuar na caminhada, cheio da sua presença. Davi não é um homem segundo o coração do Senhor, Pai, porque ele não tinha pecado. Ele só era um homem porque ele se arrependia, e porque ele se arrependia, ele tinha a sua presença. Dê a nós, Deus, um coração quebrantado e contrito, do qual o Senhor não despreza, e que nós possamos juntos fazer uma colheita extraordinária esse ano, pelo simples fato de que, por estarmos cheios da sua presença, nós vamos impactar muitas vidas. Faz de nós, Deus, um povo parecido com o Senhor, cheio da sua presença. Começa a encher, Espírito Santo.
começa a passear no meio de nós e a nos encher da sua presença. Enche cada pessoa aqui, Deus, com a sua presença. Começa a encher, Deus. Espírito Santo, sopra como lá em Pentecostes. Começa a soprar sobre a sua igreja, Espírito Santo. Essa aqui é a igreja do Senhor, Deus. Começa a soprar, Deus, sobre o seu povo a sua presença. Se manifesta no nosso meio, Deus. Se manifesta, Deus, com a sua presença. Comece, Deus, a dar convicção de que agora todos aqui estão sendo cheios da sua presença. Que cada pessoa em seu coração comece a perceber o Senhor a enchendo de amor pelo Senhor, a enchendo de amor pelas vidas, a enchendo de amor pela igreja, a enchendo de amor, Deus, pela sua presença. Nos dê paixão pela sua presença. Ministra nos nossos corações, Deus. Nos encha da sua presença. Nós queremos o Senhor e apenas o Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Se manifesta, Deus. Enche o seu povo para a tua glória, para o teu louvor. Aleluia. Você pode levantar e começar a adorar o Senhor. Se você está se enchendo da presença dEle, começa a adorá-lo. Começa a adorá-lo. Adoração não é música, é adoração, é seu coração adorando a Ele.